A Crimeia está simplesmente desistindo. Putin ainda não se rendeu, mas para o povo da Crimeia, tudo já mudou. Infelizmente, decidimos deixar a Crimeia temporariamente. Falta de eletricidade, junto com a falta de água, a falta de gás propano para o fogão. Na joia da coroa que mantém o regime de Putin, a estrutura social da Rússia está desmoronando bem diante dos nossos olhos. Estou me dirigindo a Moscou e a Putin em nome do povo da Crimeia, mas na realidade temos postos de gasolina vazios, medo, inspeções, filas e completa incerteza. A vida parou em meio a uma enorme crise de energia e combustível que atinge a península, levando mais de 2 milhões de pessoas, primeiro ao desespero, depois à raiva. Neste momento, a situação na Crimeia está muito ruim para os russos. Quão ruim está? Cidadãos russos vistos em imagens que se tornaram virais nas redes sociais mostram exatamente isso. São indivíduos retornando à sua cidade natal de Barnaul, uma cidade siberiana a 3.000 quilómetros de distância, uma viagem de 5 dias da Crimeia. A única declaração deles resume toda a situação. A vida é impossível. Não há água, não há eletricidade e não há gás. E os quase 1,5 milhão de russos na península sentem exatamente o mesmo. Todos percebem a mesma coisa. Algo aqui terminou, e ninguém acredita que será consertado tão cedo. Por isso as pessoas não estão mais esperando. Estão deixando tudo para trás e indo embora. A crise de combustível continua. Por favor, sejam pacientes. Não haverá grandes suprimentos de combustível disponíveis em breve. O que você vê na tela é a fila de fuga de 48 quilômetros que se formou na estrada para a ponte do Estreito de Kerch. Nos dias de pico, o número de veículos esperando em frente à ponte chegou a 2.800, e note que o tráfego flui em apenas uma direção. O lado de saída está completamente congestionado, enquanto a entrada da Rússia é quase zero. Uma ponte que antes era atravessada por turistas se transformou em um canal de evacuação. Vamos pausar por um momento nessa frase. Viver aqui é impossível. Essas pessoas não vieram para a Crimeia como turistas. A maioria foi assentada lá como parte da política da Rússia de russificar permanentemente a península. Elas eram a prova viva da tese de que a Crimeia agora é Rússia. Agora essas mesmas pessoas estão narrando o colapso dessa prova de seus próprios telefones. Um colono perguntando: "Quero voltar para Moscou. O que são essas ruínas?" É o elo mais fraco de um estado. A própria população que transplantou está implorando para voltar para casa. E bem aqui está um limiar perigoso. Um regime pode ignorar a propaganda inimiga. Não pode ignorar seus próprios cidadãos dizendo, com suas próprias palavras: "Hoje já é a segunda semana desde que estão sem eletricidade e água." Em cima desta imagem pousou uma sentença de Kiev em 15 de julho. Zelensky resumiu o objetivo da Ucrânia em uma frase: "Nosso principal objetivo não é a Rússia sem gasolina. Mas a Ucrânia sem a Rússia?" Agora, ouça essa frase com os ouvidos de um crimeano ou de um oficial russo estacionado na Crimeia. Isso não é uma declaração de política econômica, é um aviso de despejo. Kiev está dizendo isso abertamente. Nosso problema não é mantê-lo no escuro. Nosso problema é aquela terra, e estamos vindo por aquela terra. Para cada russo na Crimeia, isso se traduz de uma única maneira: saia enquanto ainda pode. Para o exército russo, isso tem um significado ainda mais frio. Esta campanha não vai parar até que você se retire. E aqui está a parte mais impressionante. A vanguarda desta fuga não é nem mesmo o público comum. Antes do povo, as famílias dos oficiais da Frota do Mar Negro silenciosamente fizeram as malas. E o último combustível e energia restantes na península estão sendo distribuídos, não para o público, mas para o exército e os escritórios do Estado. O que resta para o crimeano comum é esperar no escuro. Em outras palavras, o Estado efetivamente abandonou a população que transplantou ao seu destino. E tudo isso confirma a tese que o general americano aposentado Ben Hodges tem defendido há anos. A Ucrânia não precisa tomar a Crimeia lutando por ela. As condições serão levadas a tal ponto que o exército russo será forçado a abandoná-la por conta própria. Neste vídeo veremos esse aviso de despejo se tornar realidade passo a passo, como primeiro as pessoas, depois a elite e finalmente o exército começaram a deixar a Crimeia. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de guerra e tecnologia como esta estão sendo suprimidas pelo algoritmo, e o vídeo não alcança muitas das pessoas que estariam interessadas. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Leva apenas alguns segundos. Agora, vamos começar. O que está levando pessoas para essa fila de 48 quilômetros não é um único problema.
Tudo o que é necessário para sobreviver está sendo tirado deles de uma vez. E o golpe mais recente ocorreu na noite passada. Na noite de 14 para 15 de julho, a Ucrânia atingiu a usina termoelétrica de Balaklava em Sevastopol. Quase metade da geração de eletricidade da Crimeia ocupada depende desta única usina. As imagens na sua tela são daquela noite. A ocupação tem um preço. As forças de operações especiais da Ucrânia reivindicaram o ataque. A sala de máquinas da usina, que abriga o sistema de resfriamento das turbinas Siemens, foi danificada, as mesmas turbinas que foram contrabandeadas para a península em desafio às sanções europeias. Após o ataque, Sevastopol passou a um regime de 2 horas de eletricidade, seguidas por 6 horas de apagão. Ainda assim, os convidados russos continuam alimentando a ilusão após assistir aos vídeos de Putin de que as coisas em breve vão melhorar. Nada está melhorando. Pelo contrário, a ruptura está se agravando em cadeia. Quando a energia acaba, as bombas de água param. E a água está acabando. Para bombear água para nós, uma estação a diesel também está parada. Sem diesel, não bombearemos água. E os caixas eletrônicos morrem. Os bancos não conseguem nem distribuir dinheiro, já que os veículos que transportam o dinheiro não têm combustível. Senhoras e senhores, posso ter a sua atenção? Sem retiradas de depósito agora. O dinheiro não foi entregue hoje. As lojas estão racionadas, as prateleiras vazias. No norte da Crimeia, há assentamentos que ficaram mais de 10 dias sem eletricidade, relatando saques, pedindo evacuação e botijões de gás. Sem diesel, os campos não podem ser irrigados, e a colheita espera. A temporada turística terminou antes de começar, e em algumas aldeias as pessoas estão se locomovendo a cavalo. E enquanto tudo isso se desenrola, o que o Kremlin está fazendo? Nada. Putin não fez um único comentário. Nas palavras do próprio povo, sem balsa, sem combustível, sem ônibus, sem aviões, sem trens. E Moscou está em silêncio. É precisamente esse silêncio que transforma o desespero em decisão. Se o Estado não pode me proteger e não tem intenção de fazê-lo, por que ainda estou aqui? E isso não é uma fuga dispersa e em pânico. É uma evacuação calculada. As pessoas estão vendendo seus pertences ou deixando-os como estão, enchendo o tanque com o último combustível e indo para Kerch. O que realmente quebra as pessoas não é a escassez em si, é como a escassez é distribuída. O combustível e a energia restantes na península não vão para as pessoas comuns. A prioridade pertence ao exército, aos serviços de segurança e às instituições estatais. Em Sevastopol, as vendas de gasolina para civis foram completamente interrompidas. Enquanto o cidadão comum é afastado no posto, veículos com placas oficiais enchem seus tanques. Isso não é uma escolha logística, é uma mensagem. Primeiro o exército, depois você. As pessoas que se estabeleceram aqui por anos sob a garantia de que a Rússia irá protegê-las estão sendo empurradas para o fim da fila no momento em que a crise atinge. E a pergunta, somos de segunda classe, está em toda parte. Alguns dos que fogem cruzam para o lado russo, para Krasnodar, em busca de combustível. A situação lá não é diferente. No Kuban, motins por gasolina efetivamente eclodiram. Quando os recém-chegados da Crimeia foram negados serviço nas estações, os protestos começaram. Brigas eclodiram. Cossacos foram colocados para guardar algumas estações e algumas pessoas até pularam em caminhões de combustível. Um carro com placas da Crimeia, em outras palavras, é um convidado indesejado do outro lado do estreito também. Mesmo a fuga não leva a um porto seguro, mas a uma nova tensão. E aos olhos das pessoas, isso destrói a suposição de que a Rússia cuidará de nós mais uma vez. Mas a verdadeira fratura nesta imagem é quem saiu primeiro. À frente do êxodo não está o público comum. Segundo relatos da Rede de Resistência ATESH e da RBC Ucrânia, oficiais da Frota do Mar Negro começaram a mover suas famílias para Novorossiysk sem esperar por ordens oficiais e a vender os bens que não podiam levar. Enquanto a propaganda de que tudo está sob controle era veiculada na frente, as famílias das pessoas que dirigiam essa propaganda estavam silenciosamente cruzando para o outro lado. O público percebeu, e o pânico cresceu. A administração de ocupação foi reduzida a dizer às pessoas para bloquearem contas que afirmam ser de parentes de oficiais nos grupos de chat que espalham mensagens de que os oficiais evacuaram suas famílias. Quando um governo diz aos seus cidadãos para silenciarem uns aos outros a fim de suprimir um boato de evacuação, esse boato há muito se tornou fato. E há mais do que rumores na mesa.
Por informações vazadas para poderosos meios de comunicação ocidentais e canais de inteligência de fonte aberta, as autoridades russas prepararam um plano de evacuação de emergência, cobrindo funcionários, instituições e famílias, atingindo 250 mil pessoas. Vamos fazer um comentário sobre esse vazamento. 250 mil é quase um décimo da população da península de 2.300.000. Quando um Estado planeja retirar 250.000 de pessoas de uma terra que proclamou como sua, ele já não acredita que pode manter essa terra. Esse não é o número de uma região sendo desocupada, é o número de um colapso sendo gerido. E esse vazamento abre a porta para 3 possibilidades nas próximas semanas. O mais provável é uma evacuação controlada. Primeiro a elite, os oficiais e as famílias de segurança. Depois, as instituições críticas, salvando o que é valioso, enquanto deixam o público para trás. O segundo, muito mais perigoso, a fuga saindo do controle e se transformando em pânico civil em massa. A fila de 48 quilômetros na ponte pode ser exatamente o seu primeiro sinal. A terceira é a mais sombria, os poderes de evacuação obrigatória concedidos pelo estado de emergência realmente entrando em vigor. As pessoas não mais enfrentando a partida, mas sendo enviadas. Qualquer que seja o caso, o denominador comum não muda. Um lugar promovido por anos como um paraíso intocável já não consegue manter sua própria população dentro. E veja quem está fugindo. A maioria são os colonos que Moscou deliberadamente mudou para a península após 2014. Grupos de monitoramento independentes estimam essa população entre 800 mil e 1 milhão. O objetivo era tornar a anexação permanente com uma população russa viva e trabalhadora. No entanto, 4 anos de guerra, escuridão e medo foram suficientes para eles. Agora estão voltando pelo caminho que vieram, para cidades natais a 1.000, alguns a 3.000 quilômetros de distância. Manter território exige mais do que soldados. É preciso um povo enraizado nele. No momento em que esse povo foge, o terreno da ocupação se dissolve. A história emite um eco estranho aqui. Em 1920, quando o Exército Branco evacuou a Crimeia, 150 mil pessoas fugiram de navio. Um século depois, outra evacuação. Se você chegou até aqui, curtir o vídeo e escrever seus pensamentos abaixo ajuda esta análise a alcançar muito mais pessoas. Inscreva-se se ainda não o fez. Como agora estamos nos movendo para a mente militar por trás deste êxodo, e o alvo final dessa mente não é o público, é o próprio exército russo. O caos na sua tela não é uma cadeia de infortúnios, é o resultado no campo de batalha de uma doutrina militar tecida pacientemente ao longo dos anos. O autor da doutrina não é segredo. O tenente-general aposentado Ben Hodges, ex-comandante do Exército dos Estados Unidos na Europa. O que ele argumentou por anos é o seguinte: a Crimeia é o terreno decisivo desta guerra, mas para uma potência sem marinha, atacá-la de frente significaria um custo impensável. Portanto, não há necessidade de tomar a Crimeia. 2 passos são suficientes. Primeiro, corte cada artéria logística que alimenta a península. Depois, torna impossível mantê-la militarmente. O tempo e o desgaste cuidam do resto. A Ucrânia trabalhou neste plano ponto a ponto por 4 anos. Primeiro, o navio almirante da frota do Mar Negro, Moskva, foi afundado, e a frota foi forçada a sair das águas abertas. Depois, os submarinos e navios de desembarque em doca seca foram atingidos, e a ponte de Kerch sofreu danos sérios pela primeira vez. Sistemas de longo alcance então imobilizaram as forças russas na península, e na fase final, uma nova geração de drones, alcançando profundamente atrás da frente, alvejou as artérias de energia e combustível, efetivamente isolando a península do continente. Note a sequência. Primeiro, a frota foi afastada, depois a defesa aérea foi cegada, e só no final a energia foi cortada. A maneira clássica de tomar uma fortaleza, escalando as paredes e entrando, nunca foi tentada. Sua água, sua eletricidade e suas provisões foram cortadas uma a uma. Eles não derrubaram a fortaleza. Eles a tornaram inabitável por dentro. E essa pressão tem um calendário. No início do verão, Kiev anunciou uma operação especial de 40 dias visando a península. O contador vai até o início de agosto. Definir uma data e duração específicas maximiza a pressão psicológica sobre o outro lado. Você não pode ignorar um relógio em contagem regressiva, já que cada dia significa uma perda concreta. E a cúpula da OTAN em julho foi colocada bem no meio desse período, tornando a paralisia administrativa e logística da Crimeia visível enquanto os aliados se sentavam à mesa. Foi uma carta pesada jogada na mesa diplomática. Na sombra da cúpula, a Crimeia passou de ser o maior trunfo da Rússia para sua maior fraqueza exibida ao mundo.
O bloqueio logístico do ex-ministro da Defesa Fedorov e a mente de operações especiais do ex-chefe de inteligência Budanov foram as duas mãos que traduziram essa doutrina para o campo de batalha. E Fedorov nunca escondeu o alvo. Segundo sua descrição, a Crimeia é a base militar que permite aos russos ocupar o sul e deslocar forças para o leste. O que estava sendo atingido não era um resort de férias, mas a espinha dorsal de um exército. A parte mais crítica do plano era o céu. Após 2014, a Rússia construiu uma das cúpulas de defesa aérea mais densas do mundo sobre a Crimeia. Sistemas S-300, S-400 e os mais novos S-500, dezenas de complexos Pantsir, radares poderosos, um cordão naval de navios de guerra através do Estreito de Kerch. O objetivo era estender um escudo impenetrável sobre toda a região. A Ucrânia desmontou esse escudo sistematicamente sob a pressão dos ataques que ocorreram em junho e julho de 2026. Segundo os números da Ucrânia, 66 componentes de defesa aérea foram desativados em toda a península, 30 deles lançadores móveis, 36 radares. Somente em Kerch, 6 radares críticos e 5 complexos de mísseis foram perdidos. Comandantes russos em pânico deslocaram os sistemas restantes para Sevastopol e Simferopol. Os drones os localizaram e destruíram em suas novas posições também. Mover a defesa não resolveu nada, apenas moveu o alvo. Com o escudo derrubado, a campanha energética se intensificou. Segundo analistas de fontes abertas, 16 estações de distribuição elétrica foram alvo em uma janela de 48 horas no início de julho. Nos dias que se seguiram, diz-se que o número ultrapassou 30. O resultado? A escuridão já não é uma exceção, mas parte da rotina diária. A maior parte da península vive com apenas 8 a 10 horas de eletricidade por dia, o que significa que 2/3 de cada dia passam no escuro. Nem os geradores são uma solução, já que o diesel para operá-los já foi cortado da península. Considere o que esses números significam. Os S-400 e S-500 estão entre os ativos mais caros e menos produzidos da Rússia. Cada um representa anos de fabricação. Perdê-los na linha de frente é uma coisa. Perdê-los no quintal que você declarou intocável, muitas vezes sem que eles disparem um único tiro, é algo completamente diferente. Hoje, a rede de proteção do espaço aéreo da Crimeia está amplamente paralisada. Até mesmo a ponte de Kerch, a medalha de uma vitória de 12 anos, está exposta, despojada de seu escudo em camadas. Isso era o que protegia o exército russo na Crimeia, e não existe mais. Em uma fortaleza cujas paredes caíram, tudo o que resta é uma guarnição presa dentro, e a razão pela qual os golpes agora podem atingir diretamente o coração, incluindo aquele ataque à usina que você viu na seção 1, é exatamente esta: o escudo se foi. Então, se o céu está tão aberto, por que a Ucrânia simplesmente não destrói a ponte de Kerch de uma vez? A ponte é a peça final do plano. Robert Brovdy, Magyar, comandante das forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, disse isso sem um pingo de evasão. Destruir a ponte não é a prioridade. O objetivo é criar condições que tornem insustentável permanecer na península, para que os ocupantes se retirem por essa ponte e vão embora. Esta é uma inversão deliberada da lógica militar. Normalmente, você destrói a ponte e prende o inimigo. Uma Crimeia selada, no entanto, significa uma guarnição forçada a lutar até o último soldado. Uma Crimeia aberta é um canal de evacuação, pelo qual uma população desmoralizada e as famílias dos oficiais se retiram silenciosamente. E um detalhe revela o quão deliberada é essa estratégia. O terminal de ferry de Kerch, a porta de saída pelo mar, sofreu grandes danos em um ataque aéreo noturno e está efetivamente fora de serviço. A rota marítima foi fechada, a rota terrestre deixada aberta. Isso não é coincidência, é canalização. Todo o tráfego de saída está sendo deliberadamente canalizado para um único canal, a ponte. Ainda assim, o mesmo detalhe mostra o outro lado da moeda. Enquanto a ponte permanecer funcional, esta é uma rota de fuga. Se um dia essa colossal estrutura perder sua função, a mesma rota se torna uma armadilha da noite para o dia. Para as centenas de milhares que ainda estão dentro, a equação naquele momento deixa de ser sair e passa a ser ficar preso. Todos na Crimeia sabem disso, e é uma das razões pelas quais as filas são tão longas. Ninguém confia que a porta ficará aberta para sempre. A história militar tem um nome para isso. Um inimigo sitiado é deliberadamente deixado com uma saída, já que uma força que sabe que pode fugir resiste menos do que uma força que sabe que está encurralada. A mensagem de Budanov para os ucranianos da península aponta para o mesmo objetivo. Todas as dificuldades de hoje servem a um grande propósito, e esse propósito é voltar para casa. Agora junte todas as peças. O alvo final do plano nunca foi o público. A partida das pessoas foi o inseto.
O alvo desde o início foi o próprio exército russo, e esse alvo está sendo alcançado. O exército russo começou a deixar a Crimeia. Os sinais estão se acumulando. De acordo com as fontes de Atish dentro da frota, estão sendo elaborados planos para mover as estruturas de comando da frota do Mar Negro de Sevastopol para Novorossiysk. Alguns oficiais já estão se mudando sem esperar pela ordem. Os navios da frota foram retirados das águas abertas para Novorossiysk anos atrás. Agora é a vez do quartel-general. Quando os navios de um exército se vão e seu comando está indo, o que fica para trás não é uma força, é uma placa. A lógica militar também não permite outra conclusão. 3 coisas fazem de uma base: seu poder, seu suprimento e o escudo que protege seu céu. Na Crimeia, todos os 3 colapsaram. Sua eletricidade está ausente 2/3 do dia. Seu combustível é escasso o suficiente para ser cortado dos civis. Sua defesa aérea foi desmantelada. A península que Fedorov chamou de base militar agora é uma base sem função, e nenhum exército permanece para sempre em uma base sem função. Se o fizer, o resultado está escrito: um alvo sem suprimentos e sem proteção, desgastando-se um pouco mais a cada dia. E junto com o exército, o aparato estatal também está se retirando. De acordo com as informações transmitidas, as administrações de ocupação foram instruídas a mover documentos e bancos de dados críticos para fora da península. Vários altos funcionários supostamente se apressaram para o continente alegando problemas de saúde súbitos. Aqueles encarregados de proteger a região, sendo os primeiros a deixá-la, não é, a partir de julho, mais um incidente isolado. É um padrão de comportamento institucional. E para o Kremlin, isso é uma armadilha geoeconômica inevitável. A Crimeia é o ponto focal da legitimidade política do regime. Abrir mão de sua defesa significa retirar a coluna de sustentação do sistema. Ainda assim, o custo de mantê-lo de pé ultrapassou os limites da sustentabilidade há muito tempo. Uma postura defensiva permanente, gastos intermináveis com reparos, uma conta que cresce a cada semana. Não pode soltar, não pode segurar, e o dilema se aprofunda a cada dia. Este é o ato final do plano Hodges. Eles transformaram a fortaleza em uma gaiola. Agora mantêm a porta da gaiola aberta e esperam que o que está dentro saia por conta própria. E a saída começou. Primeiro foram os turistas, depois o público, depois as famílias dos oficiais. Agora as estruturas de comando e os arquivos do Estado. Não há nem necessidade de dizer qual é o próximo elo dessa corrente. Visto do lado de Moscou, o quadro é o mesmo. Até Solovyov, um dos propagandistas mais leais de Putin, deixou escapar ao vivo na televisão que a construção das barreiras destinadas a proteger a ponte havia parado por falta de dinheiro. E a admissão mais pesada veio de Leonid Ivashov, general de coronéis aposentado e um dos decanos do pensamento imperial russo. Atualmente na Crimeia, Ivashov, em comentários que estão sendo divulgados, disse claramente: infelizmente, dia após dia, pouco a pouco, a Crimeia está deixando de ser nossa. Não é um oficial ucraniano, é o próprio homem do Kremlin em pé na terra que ocupam dizendo: isto já não é nosso. Quando as vozes mais leais de um regime começam a falar dessa maneira, a rachadura já se estendeu muito além da superfície. Toda essa imagem é poderosa, mas exige um passo atrás e uma cabeça fria. A empolgação das imagens pode levá-lo a uma conclusão errada. Nada disso significa que a Crimeia cairá amanhã. A maior parte da população ainda está lá, a ponte ainda está de pé. E retomar a Crimeia militarmente excede os meios atuais de uma Ucrânia sem marinha ou força anfíbia. Declarar que o regime cai amanhã seria igualmente precipitado. De acordo com avaliações da inteligência dos Estados Unidos, a Rússia se aproxima do limiar nuclear apenas quando a existência do regime está sob ameaça e uma crise de combustível está longe desse limiar. Além disso, um Putin encurralado pode se tornar não mais maleável, mas mais perigoso. Espera-se que ele descarregue a dor da Crimeia nas cidades ucranianas com ainda mais mísseis. Os últimos ataques a Kiev já mostram o pesado preço civil disso. Então, vamos nomear corretamente o que estamos vendo. Isso não é um colapso militar, é um terremoto político e psicológico. A Crimeia está se transformando de uma fortaleza em uma armadilha para Putin. Simbolicamente importante demais para abandonar, exposta demais para usar, cara demais para normalizar. E cada indicador, a fila de 48 km, o tratamento de segunda classe, a fuga da elite, o vazamento de 250 mil, o escudo colapsado, a mudança de sede aponta para o mesmo lugar. A península está se tornando insustentável para os russos. Simbolicamente, isto é uma demolição. A Crimeia foi a base do mito de Putin como o líder que trouxe o império de volta. Agora, uma rachadura está atravessando essa base, impulsionada pela fuga das próprias pessoas que ele levou para lá.
Estrategicamente, é uma reversão. O lugar que antes era o prêmio mais seguro tornou-se o fardo mais caro do Kremlin, e isso coloca em questão o propósito de toda a operação militar especial. Se no final, até mesmo a população que você transplantou está fugindo, para que serviu toda essa destruição? Psicologicamente é o mais duradouro de todos. Em uma autocracia, a aparência de poder é o próprio poder. Uma fortaleza declarada inconquistável, falhando em encontrar eletricidade para iluminar as casas de seus próprios cidadãos, apaga essa aura de invencibilidade. E se até mesmo o lugar mais seguro de um império é inseguro, a pergunta inevitável surge na mente da sociedade russa. Então, onde mais é seguro? Isso é o que realmente assusta Moscou, não a península em si, mas a mensagem que sua queda carrega. E essa mensagem tem mais um destinatário, o soldado russo na linha de frente. Um soldado esperando em uma trincheira no Donbas que ouve que a base inabalável atrás dele está se esvaziando, que as famílias dos oficiais partiram há muito tempo, que o comandante mudou seu quartel-general, começa a questionar o significado de sua própria guerra também. Os exércitos lutam não apenas com munição, mas com crença, e cada imagem que vaza da Crimeia corrói um pouco mais essa crença. É por isso que a fila na ponte de Kerch é realmente um outdoor, a centenas de quilômetros atrás da frente, dirigindo-se a tudo isso. Daqui, o começo do fim é visível. As palavras de Magyar reúnem toda a estratégia em uma frase. Estamos isolando a Crimeia, fechando as estradas que levam para dentro, não as que levam para fora. Há apenas uma razão para a ponte ainda estar de pé, para que os ocupantes possam se retirar e ir embora. 12 anos atrás, Putin proclamou a Crimeia para o mundo como a coroa da minha vitória. Hoje essa coroa está derretendo sob um céu desprotegido, em cidades sem eletricidade, nas filas de fuga diante de uma única ponte. Putin ainda está de pé, mas a Crimeia se rendeu antes dele. Seu povo nas estradas, suas elites além do estreito, seu exército voltado para a saída. Putin tomou a Crimeia como a coroa de sua vitória, e no verão de 2026, essa coroa foi deixada na escuridão por aqueles que fugiram. Você acha que esta fuga da Crimeia é um verdadeiro ponto de virada na guerra? Ou Putin conseguirá superar esta crise também? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter informado sobre as análises exclusivas de guerra e tecnologia da PPR Global, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Obrigado por nos escolher.